A gente abre essa edição falando do susto que 2 motoristas tiveram ontem aqui em Maceió com 2 carros que pegaram fogo. Um deles foi na Avenida Durval de Góes Monteiro, na parte alta da capital. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para conter as chamas. Ninguém ficou ferido. A parte da frente do veículo ficou completamente destruída. O trânsito na região também ficou complicado nesse trecho aí da Durval de Góes Monteiro por conta desse veículo, desse carro que pegou fogo. O outro incêndio foi na Avenida Gustavo Paiva, no bairro da Mangabeiras, parte baixa da capital. As chamas também tomaram conta parte da frente do veículo, provocaram uma nuvem de fumaça. Ninguém ficou ferido, não se sabe o que provocou esses 2 incêndios, 2 carros que pegaram fogo ontem aqui na capital. E esses casos acendem um alerta para manutenção e revisão preventiva dos veículos. Segurança é um tipo de serviço que precisa ser feito com a orientação técnica. Vamos saber mais detalhes ao vivo com a nossa repórter Ana Cláudia. Ana, bom dia para você, seja bem-vinda aqui no AL1. É preciso sempre de uma orientação técnica para a questão da manutenção ou qualquer tipo de modificação no veículo, né, Ana? Pois é, Cris. Bom dia a você, bom dia a todo mundo que está acompanhando o L1. É preciso ter uma atenção no veículo para não causar esses incêndios como a gente viu. Eu vou fazer uma analogia, uma comparação. Normalmente a gente, às vezes, quando tem algum sintoma de saúde, uma dor de cabeça, a gente vai remediando, né? Toma um remédio aqui, um remédio ali e não procura ajuda médica. Quando percebe, já virou uma bola de neve. Com os veículos, com os carros, é a mesma coisa. Eu vou conversar com o Henrique Souza, que ele é gerente, né, de pós-venda de uma concessionária aqui em Maceió. Henrique, é dessa forma, né? A gente fica remediando muitas vezes quando vem um problema grande que pode até causar um incêndio, como esses casos que aconteceram aqui em Maceió. Bom dia. Oi, Ana. Perfeito sua analogia. Bom dia, né? Bom dia a todos os seus ouvintes também da TV Gazeta. É desse jeito. Hoje, o mercado automotivo, a tecnologia, ela está cada vez mais presente e num volume maior. Então, existe uma necessidade também maior da gente estar atento aos sinais. E assim como o corpo humano, como você fez a analogia, os veículos também, eles nos dão esses sinais. A gente sempre recomenda. Tem um ditado popular que o consumidor do mercado automotivo diz: eu vou levar o carro para o meu mecânico de confiança, ou para a minha oficina, ou para a minha concessionária de confiança. A gente precisa unir esses 2 pontos, ter a confiança sim, mas ter o conhecimento tecnológico. Existem hoje sinais que o veículo nos dá e que a gente precisa estar muito atento e levar em consideração sempre a revisão ou a manutenção preventiva. O que é que pode levar um carro a incendiar? Assim, falha mecânica, elementos que são colocados sem autorização ou diferente? Como eu falei, existem os sinais e desde uma interpretação não bem feita desses sinais que o veículo ele vai colocar para a gente, como também uma instalação de um componente, por exemplo, não original, não homologado, ou não de acordo com aquela engenharia daquele modelo, daquela versão. É o barato que muitas vezes sai caro. Além dos cuidados técnicos, né? A própria aplicação, como você vai fazer a manutenção daquele veículo. Pode parecer simples, mas às vezes uma troca de um óleo, uma troca de um componente simples como um filtro, um filtro de combustível, por exemplo, ele pode apresentar posteriormente um vazamento e isso pode ocasionar um problema desse tipo. Henrique, a gente vive num mundo tecnológico e os carros vão se evoluindo também. Existe uma diferença até de tempo de uma manutenção para um carro mais moderno e um carro mais antigo? A gente recomenda que pequemos sempre pelo excesso. Então, a manutenção preventiva, ela nunca é demais. A gente tem que estar muito atento a isso, tá? Claro que hoje, com toda a tecnologia embarcada nos veículos atuais, isso fica muito, muito presente. Então, são sinais, são luzes, são mensagens. Os carros hoje até falam conosco, né? Mensagens de texto. Chegou o momento de fazer a manutenção. Muitas vezes no nosso dia a dia, a gente não consegue estar totalmente focado num tema como esse, e o próprio carro hoje ele já tem essas informações. Nos modelos mais antigos, a gente precisa ter essa atenção, no meu modo de ver, ainda mais redobrada,
porque não tinha tanta tecnologia presente, o que nós temos hoje, né? Hoje nós estamos na era dos eletrificados. E isso, a tendência é sempre melhorar, aumentar, né? E eu vejo como positivo isso, muito positivo. Agora, a gente é que tem que estar muito ligado também nisso, tá? Nós como consumidores. Quando a gente fala justamente em carros elétricos, existe uma diferença da manutenção dele para os carros que são a combustível? Em alguns pontos específicos. O carro, a combustão no caso, né, ele tem os seus pontos que fazem parte de uma manutenção, aqueles pontos que precisam ser acompanhados, precisam ser pontuados ali em cada visita do cliente para fazer uma revisão, uma manutenção, assim como os eletrificados também. Tá? Então tem a parte mais ligada, no caso dos eletrificados, a essa questão do elétrico, né, de bateria, como tem também no a combustão, que tem o combustível, a gasolina, né, ou o próprio etanol, tá? Mas tem que ter os cuidados. Então tem sim. Você tem uma ideia, Ana? É uma montagem de um acessório que tanto vai servir o carro a combustão como um eletrificado, se ele não tiver dentro dos padrões, se ele não for tecnicamente falando, se ele não for instalado da forma correta, ele pode ocasionar um problema grave como esse que nós nos deparamos aí nas últimas semanas. Mexer na estrutura do carro também pode ocasionar? Muito. Isso aí não há recomendação para isso. Alterar, o que a gente chama de alterar como o carro vem originalmente. Pode parecer bobagem, é uma roda, mudei um pneu, mas aquele carro, ele foi projetado para ser daquela forma, sobre todos os detalhes que vem nele. Então, qualquer alteração, por menor que possa parecer para a gente, ela pode causar um problema grande, que aí vai vir refletir em consumo, até a possibilidade de escalonar e chegar num incêndio, em alguma coisa mais forte. Fica essa orientação, né? Prevenir antes. Não pensar só no alinhamento, balanceamento, mas nas outras peças do carro, para que não se chegue a um incêndio, uma perda total do veículo. Sim, e até o alinhamento, que em tese ele seria corretivo, mas a razão de fazer o alinhamento é para você prevenir um desgaste antecipado dos teus pneus, do pneu do teu carro. Tá? Então, se você faz isso dentro de uma periodicidade, antes que danifique os pneus, você está estendendo a vida útil dos pneus do teu veículo. Então, todo o serviço nesse sentido, ele deve sempre atuar de forma preventiva. Então, antes de acabar o pneu do meu carro, eu vou fazer um alinhamento já deve ter alguma diferençazinha ali, eu já faço a correção e eu dou uma vida maior, uma vida útil maior ao componente. Né? Sempre levando por esse lado, eu acho que a gente não vai dizimir aí a possibilidade de muitos problemas. Obrigada, Henrique, pela sua participação aqui no L1. Ficam aí, Cris, todas essas orientações, né? Para quem tem veículo, para quem tem um carro, sempre está realizando essas manutenções preventivas. A gente fala um acidente, perda, né? De um veículo, uma perda total, mas às vezes até um incêndio que pode provocar algo em nós mesmos, né? Que somos os proprietários. Então ficam essas orientações. Eu volto com você no estúdio, Cris. Pois é, Ana, muito importante nessas orientações. Às vezes se trata de um detalhe, mas um detalhe que faz toda a diferença, como você falou, que pode comprometer a nossa segurança e trazer um prejuízo ainda maior, um prejuízo irreparável, se for o caso, à própria vida, né? Obrigada, viu, Ana, pelas suas informações. E um acidente foi registrado na madrugada de hoje, no bairro da Gruta